A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao nosso Deus por mais esse culto e hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, depois de 7 meses, nós teremos a nossa ceia deste ano. Mas antes disso, nós queremos trazer a mensagem de hoje. Mas antes, lembrando os irmãos que nós falamos do Cristo glorificado, das qualidades do Cristo glorificado, foi a nossa primeira mensagem. E aí nós percebemos que cada descrição desse Cristo glorificado, ela está ligada diretamente a uma igreja. E aí a primeira igreja que nós estudamos foi a igreja de Éfeso. Era uma igreja que, apesar dela ser uma igreja ortodoxa, ou seja, uma igreja que valorizava a doutrina, ela errava porque ela não tinha um bom relacionamento com Deus e com o próximo. Na mensagem anterior, nós falamos da igreja de Esmirna. Na igreja de Esmirna, nós não temos nenhuma reprovação, só temos um elogio. Por quê? Era uma igreja que estava sendo perseguida. E nessa hora, não que ela não fosse uma igreja que não tivesse problemas, não tivesse motivo para a reprovação. Mas Jesus, no seu amor infinito, no lugar de reprovar, ele age como um pastor amoroso de que vai tratar a ferida, para depois, se for necessário, repreender. Mas naquele momento ali, ele dá apenas elogio, ele apenas fala que aquela igreja foi fiel até a morte, diante dos ataques externos. Os ataques externos estavam ligados, no contexto de Apocalipse, no contexto das igrejas da Ásia Menor, estava ligado ao culto ao imperador, ao culto àquele homem ali que se colocava no lugar de Deus, que se fazia igual a Deus. Hoje, nós iremos ver a igreja de Pérgamo. E o título da mensagem de hoje é a Igreja de Pérgamo, fiel, mas passiva. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17. A versão que eu vou usar é a Bíblia Almeida, revista e atualizada. Acho que vão colocar aí, né? Pronto, Apocalipse 2, versículo 12, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oremos mais uma vez. Pai Santo, aqui nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, tanto mensageiro, quanto, Deus, aqueles que irão receber esta mensagem. Primeiramente, ó Deus, aqueles que estão aqui presentes, como aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, no Instagram, no Facebook, e a gravação, Senhor Deus, por meio do YouTube. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa chegar no coração de cada um,
e usar, Senhor Deus, essa mensagem para que Tu, Senhor Deus, faça a Tua obra salvadora, restauradora, santificadora, Deus, na vida de cada um de nós. Por isso, ó Deus, eu te rogo, me enche do Teu Espírito Santo. Me enche, ó Deus, para que eu possa falar aquilo que vem de Ti, aquilo que está apoiado firmemente, ó Deus, na Tua palavra. Que eu não aumente nem diminua, Senhor Deus, mas transmita de maneira fiel a Tua palavra. É em Teu nome, ó Deus, que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fiel, mas passiva. O título da mensagem de hoje parece que ela é um pouco contraditória, porque ela fala de fidelidade e fala de ser passivo. Quando nós comparamos esse título com a passagem de Tiago, capítulo 4, versículo 17, parece mais ainda forte, porque essa passagem fala do pecado da omissão. Veja o que diz esse texto. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Assim, ser passivo diante de um erro parece que macula, suja a nossa fidelidade a Deus. Mas, meus amados, apesar dessa contradição, é exatamente isso que aparentemente está escrito, ou essa aparente contradição é exatamente o que está escrito, ou que Jesus descreve acerca da igreja de Pérgamo. E nós não queremos tirar ou dar um jeitinho para refazer essa aparente contradição. Essa igreja de Pérgamo, ela era uma igreja fiel, mas também essa igreja ela ficava passiva diante de erro de algumas pessoas que faziam coisas que desagradavam a Deus, faziam coisas que eram contrárias à vontade do nosso Deus. E essas duas verdades que parecem ter contradição, nós iremos analisar na mensagem de hoje. Mas não somente essas duas verdades, essas duas coisas que o texto fala. Nós iremos também falar sobre a necessidade de uma mudança radical. Iremos ver que Cristo também nos faz, diante dessa fidelidade passiva, ou uma fidelidade que está sendo passiva ao erro dos outros, Ele também nos chama a uma mudança radical e também nos desafia quanto à nossa eternidade. Ou faz uma promessa, melhor falando, faz uma promessa em relação à eternidade, ou faz um desafio, porque ele vai falar sobre 2 pontos da eternidade. Ao analisarmos essas duas coisas, a nossa mensagem de hoje, ela vai começar falando sobre essas duas verdades. Pois o nosso primeiro ponto declara que o juiz de toda a terra desafia a igreja a viver uma fidelidade que não tolera dentro de si práticas prejudiciais à fé. Vou repetir novamente aqui. O juiz de toda a terra desafia a igreja a uma fidelidade, a viver uma fidelidade que não tolera dentro de si práticas prejudiciais à fé. Para desafiar a igreja, os versículos 12 a 15, começamos logo com aquela ordem que Cristo dá. Cristo dá a ordem para João escrever à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela ficava a 112 quilômetros da cidade de Esmirna. Aí para a comparação, nós temos aqui, quem mora em Mossoró, a cidade do Apodi, que você pode ter a distância mais ou menos aí, para mais ou para menos, a sul não tanto, e nós temos aqui, quem vai para Fortaleza, a cidade de Aracati, mais ou menos aí, só para um média. Essa era a distância entre a cidade de Esmirna e a cidade de Pérgamo. A cidade de Esmirna, ela era um grande centro político, um centro intelectual e também um grande centro religioso da Ásia Menor. Então ela também ela fazia parte das principais cidades
daquela região, né? E para esta igreja, olhe qual é a identificação que Cristo se apresenta a ela. Ele vai dizer que ele tem a espada de 2 gumes, né? Era uma espada larga, né, para na guerra. E o que essa espada historicamente e biblicamente ela significava? Esse texto aqui, essa espada, você pode ver, por exemplo, no capítulo 11 de Isaías. Mas historicamente, essa espada significava a justiça romana. E na cidade de Pérgamo, quem ficava naquela cidade era o governante do território, que é chamado de procônsul, que era o funcionário romano que ali governava a província ou aquela parte do Império Romano. E ele ali, ao ficar ali, então a espada que simbolizava a justiça romana naquela cidade, então estava simbolizando que aquele homem ele era soberano e também um juízo sobre cada vida daquelas pessoas ali presentes. Então, o que você percebe? Ali estava o representante de Roma naquela cidade. Aquele representante tinha simbolicamente a espada. Essa espada simbolizava o poder, a soberania e também significava o julgamento. E é exatamente para essa cidade que Cristo diz, olha, não é o representante do governo que é soberano. Não é o representante do governo que tem o julgamento na mão. A vida de cada vocês. Sou eu, o Filho de Deus. Sou eu, Jesus Cristo. Eu quem sou o verdadeiro juiz. Eu quem sou o verdadeiro soberano. É eu quem estou aqui, né? E aí esse verdadeiro juiz e soberano que nós aqui vemos na terra, ele vai mostrar que conhece, que tem conhecimento. Já falei isso, já que a palavra conhecimento aqui, no grego, é a ideia de conhecimento perfeito, total. É ele que tem o conhecimento total da fidelidade daquela igreja. É claro que não é só daquela igreja, de todas as igrejas, como o contexto ele mostra aqui. E ele vai, nesse texto aqui, nós iremos perceber de que ele vai dizer que conhece a fidelidade daquela igreja e que a fidelidade daquela igreja estava no meio de uma sociedade que era controlada, que era governada pelas forças do mal. E aqui nós temos duas frases, duas expressões que vai mostrar essa força do mal. Ela vai dizer que ali estava o trono de Satanás e vai dizer que ali era onde Satanás habitava. Para nós compreendermos essa expressão que o texto está dizendo, nós precisamos compreender duas coisas. Primeiro, nós precisamos compreender o que ele quer dizer com o trono de Satanás e o que ele quer dizer que Satanás habitava ali. No contexto histórico, a cidade de Pérgamo era o principal centro de divulgação do culto ao imperador. Aquele homem que se colocava como sendo Deus. Era comum, no período antigo, era muito comum um governante se colocar, dizer claramente que era Deus. Hoje, há um disfarce maior, né? Mas se coloca contra Deus também. E o livro de Apocalipse, essa ligação entre o culto ao imperador e Satanás está ligado. Por exemplo, capítulo 12, temos o dragão. Quem é o dragão ali? Simboliza Satanás. Quem é a besta que do mar? No primeiro século, então, ou seja, a besta que desce do mar, quando você vê a palavra besta, olhando para o livro de Apocalipse, ou o livro de Daniel, você vai ver que quando se fala de besta, quando se fala de um animal, está falando de um governante. Um governante. E que no primeiro século, aquele governante era o Império Romano, ou o poder romano. O governante, o imperador romano. Então, no livro de Apocalipse, quando se fala, há uma ligação entre um Estado e Satanás. Em outras palavras, um lugar onde impera o mal, né? Esse lugar, quem está por trás desse governante, por trás das ideias, por trás dos pensamentos, é o próprio inimigo das almas. Por isso que ele fala de que ali habita Satanás e ali é o trono. A palavra trono
no pensamento bíblico, traz a ideia de autoridade e reino. Então, ou seja, quem estava reinando por trás do Império Romano, daquele governo, era o próprio Satanás. É ele quem estava ali orquestrando a perseguição contra a igreja. Então, todas as vezes em que nós temos um poder ou um governante se colocando como Deus, agindo como Deus, é interessante que nesses governos, a adoração a Deus é proibida. Em todo lugar, é um Estado ateísta. É um Estado que se usa o nome laicidade para excluir a religião. Então ali, é como diz lá no capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 4 de 1 Tessalonicenses, que vai dizer que se levanta contra Deus e tudo aquilo que se coloca como objeto de adoração. Então, ou seja, a religião é proibida, qualquer adoração não é permitida. Só o culto à personalidade que é permitido. Então, no primeiro século, esse culto à personalidade, esse culto ao homem era ao imperador romano. Quem estava por trás disso era Satanás. E a cidade de Pérgamo era o principal centro desse culto ao imperador. Mas o que aconteceu com a igreja? A igreja tinha pressão, recebia uma pressão para negar o nome do Senhor, negar o nome de Cristo, ser infiel. E olhamos aqui para o texto e vai dizer: conservastes o meu nome e não negastes a minha fé. Ou seja, diante da pressão daquela sociedade governada pelas forças do mal, os cristãos de Pérgamo não cederam à pressão, não cederam à sua fé, resistiram e foram fiéis. Preferiram até mesmo morrer. Porque o texto vai dizer que, assim como aconteceu com Antipas, desculpe, foi a mensagem passada. Mas, enfim, eles perseveraram, eles ficaram fiéis, eles não negaram, aqui mesmo Antipas, porque é bem parecido com a mensagem anterior. Ele vai dizer que, deixa eu ver aqui, versículo 13. Não negastes a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, naquele momento presente, a igreja foi fiel da mesma maneira como foi fiel no passado, quando houve morte de cristãos, e entre eles estava Antipas. Não sabemos quem é Antipas, só sabemos aqui no registro da Bíblia. Então, ele, pelo contexto, possivelmente foi uma pessoa real, alguém que existiu, e que, junto com outros irmãos, morreram para não negar a sua fé, para se conservaram puros, não cederam à pressão. Mas apesar desse elogio, meus amados, nós encontramos agora a igreja passiva diante de um grupo herético, né? Temos que entender que a palavra heresia, ela está ligada a uma distorção das verdades bíblicas. Olhe como é perigoso. É perigoso porque eu volto àquilo que eu falo em outros momentos. Quando nós não queremos aceitar algo do pastor, aí nós falamos: pastor, mas pastor fulano ensina assado. E deveríamos ser o contrário: pastor, a Bíblia ensina assim, ou a Bíblia não ensina assim. Mas todas as vezes que nós não queremos aceitar um ensino do pastor ou de alguém, aí nós comparamos com: mais fulano de tal diz assim, ciclano diz assado. E deveríamos ser o contrário, deveríamos olhar para a Escritura, para comparar. Bem, pastor Queiroz diz assim, pastor B diz assado. Agora, o que diz as Escrituras? Vou aqui nas Escrituras, vou conferir. Então eu fico com o pastor Queiroz, eu fico com o pastor fulano, porque a Bíblia diz assim. E a Bíblia é a autoridade final, verdadeira, é nela que nós confiamos. Por isso que eu digo com toda certeza: pode conferir os meus ensinos pelas Escrituras. Pode conferir. Se não tiver nas Escrituras, você não precisa aceitar. Porque não é a minha palavra que é a autoridade, mas é as Escrituras que é a autoridade sobre nós. Mas esse grupo aqui, ele não estava usando as Escrituras. O texto vai dizer para nós que esse grupo, que era um grupo herético, eles são comparados à doutrina de Balaão. Essa palavra doutrina de Balaão, ou seja, o ensino, aquilo que ensinava Balaão
no Antigo Testamento. O que Balaão ensinava ao povo de Israel? Ele ensinava duas coisas. Ele ensinava o povo a idolatria, a cair na idolatria. Só que um parêntese, mas dentro do assunto, alguém pode dizer que está adorando a Deus e adorando o ídolo. Como assim, pastor? É simples. Quando eu crio Deus à minha imagem. Capítulo 32 de Êxodo, falando do bezerro de ouro, vai dizer: esse é o nosso Yahvé, esse é o nosso Deus. Eles estavam chamando o bezerro de ouro de Deus e atribuindo ao Deus verdadeiro. Então, ou seja, eles estavam achando que estavam adorando ao Deus verdadeiro, mas não estavam, porque estavam atribuindo uma imagem de escultura a Deus. Então nós também precisamos ter cuidado, porque que Deus nós estamos adorando? É um Deus que se revelou nas Escrituras ou um Deus que nós criamos? Deixa eu dar aqui um exemplo aqui para nós entendermos isso. Algumas pessoas, ou algumas religiões, já falei isso diversas vezes, mas eu quero repetir sempre, porque a repetição é pedagógica, ou seja, quem faz pedagogia aqui sabe disso, a repetição, ela ensina. A repetição é a forma de você gravar. Então, vai me dar um branco aqui, eu esqueci. Me ajuda aí, que eu estava dizendo aqui. Bem, vou continuar aqui, não lembro aqui direito. Eles estavam ali adorando aquele bezerro de ouro, atribuindo a Deus, mas não era Deus. Me lembrei. Algumas religiões, elas dizem o seguinte: eu exijo do Senhor. Ou seja, elas fazem Deus de servo e se colocam como Senhor. Eu determino, eu tomo posse da bênção. Ou seja, ele é o Deus e Deus passou o servo. Então esse não é o Deus bíblico. O Deus bíblico, ele é soberano. É assim que eu devo me aproximar. Tem um livro, que depois eu digo o nome a vocês, que se vocês estiverem em casa, pode jogar no lixo, que é lixo puro. Que ele diz o seguinte, né? Você não pode orar da seguinte maneira: Senhor, seja feita a tua vontade. Não pode, você está faltando fé. Aí eu lembro de Cristo dizendo: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Cristo estava pecando. Para vocês perceberem a distorção que se faz de muitas religiões que atribuem a Deus, mas é não o Deus da Bíblia, é um Deus falso que criou, mesmo tendo o nome de Deus. É esse o cuidado que nós temos que ter. É esse o cuidado onde nós iremos frequentar para adorar o nosso Deus, porque ali podemos estar adorando um Deus falso e não um Deus da Bíblia. Essa é a importância de nós lermos as Escrituras todos os dias para conferir, para saber o que é certo e o que é errado. E Balaão aqui ensinava isso, ensinava o povo de Israel a idolatria, a misturar. E também ensinava a Deus a pornografia, a porneia, a prostituição. A palavra aqui, porneia, é a ideia de todo relacionamento infiel. Tudo, ou seja, qualquer relacionamento que não seja entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Qualquer relacionamento que não seja entre um homem e uma mulher dentro do casamento é tido pela Bíblia como sendo uma imoralidade sexual. Eu não sou casado e tenho relações sexuais com A, então eu estou dentro da imoralidade sexual. Estou desobedecendo a Deus. E esse grupo, eles não só apenas ensinavam o povo a adorar ao imperador. Como assim? O que eles faziam? E aí vem o seguinte: qual era o X da questão aqui? Eu sou cidadão romano. Eu tenho um comércio, já falei isso para vocês antes. E naquele comércio ali, ou naquela festa do comércio ali, aquela festa dos comerciantes ali, tem adorado ao imperador. Então eu não vou para ali para adorar, eu vou ali por uma questão cívica. Para cumprir meu dever cívico, meu dever como cidadão. Estou ali, sem nenhum problema, não estou adorando o imperador. Não estou participando dessas imoralidades, não estou aqui. Você percebe que é muito comum em relação a hoje. Eu não participo, eu não vou para a festa da minha empresa comemorando o período joanino, porque eu não posso perder o meu emprego. Eu tenho que participar, porque é cultura. Eu não posso, se eu não participar desse trabalho, o meu professor vai tirar minha nota.
porque é cultura. E o meu professor é cristão, disse, qual é o problema? Eu digo isso porque já chegaram para mim aqui na igreja. Mas pastor, a minha professora, ela é cristã, e ela faz o trabalho lá com o São João, e com as festas joaninas, e disse que eu tenho que fazer. Ou seja, cederam à pressão cultural, à pressão cívica, e negaram o nome de Cristo. Porque não tiveram medo de perder o emprego, perder a nota, apesar que pela nota, não posso nem falar isso porque as nossas leis, a nossa Constituição está sendo rasgada, literalmente, infelizmente. Mas se a nossa Constituição for cumprida, a liberdade religiosa não pode tirar, o professor não pode exigir de um aluno que ele faça um trabalho contrário à sua fé. Não pode. Né? Mas o aluno tem que decidir se vai fazer isso ou não. Mas voltando aqui ao texto, diz que ele era feita coisa sacrificada a ídolos. Ele ensinava isso. Só que o problema não era comida sacrificada a ídolos. O próprio Jesus, em Marcos 7, 18 a 33, e Marcos vai interpretar isso, ele vai dizer que não é o que entra no homem que contamina. Ora, se você comer um alimento por exemplo, você comer um alface com ele contaminado, ele vai contaminar apenas o seu corpo, mas não vai contaminar o seu espírito. Se você comer uma carne de porco contaminada, ela vai apenas contaminar o seu corpo, não vai contaminar o seu espírito. Ou seja, então o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, o que vem do coração. O que vem do coração? Prostituição, aí ele vai dizer, vem falar mal do outro, ou seja, é o pecado que contamina. Então, quando João disse que eles ensinavam este grupo ensinava a comer coisas sacrificadas a ídolos, a ideia aqui não era o comer em si, mas o participar, porque a palavra comida, até hoje nosso crente, né? Ou seja, a comunhão, a comida é um momento de comunhão, um momento de confraternização. Então a questão aqui não era a comida em si, mas participar da comunhão de uma festa onde quem estava no centro não era Deus, mas era o culto, a adoração ao imperador. É esse que está o problema, né? O modo daquele grupo era participar dos festivais dedicados à imoralidade, né? E sabe como é que a igreja estava agindo? Fazendo vista grossa. O pastor daquela igreja lá, pastor, a irmã fulano estava lá na festa do imperador lá, dedicada à adoração ao imperador. Pastor, tá certo. O pastor era fiel, viu? Era crente de doer, mas fechava os olhos para aquele pecado. Outros irmãos, é como se, vamos pensar aqui, vamos imaginar, só fictício, né? Só fictício, isso não acontece aqui. Um jovem está fazendo algo de errado, e os demais jovens ficam, mas aí fazendo vista grossa para o pecado daquele outro. Acontece isso aqui? Acontece não, graças a Deus, né? A mesma coisa entre as mulheres, né? A irmã fulana está fazendo algo de errado. As demais mulheres, mas fazendo vista grossa. Os homens, podia falar aqui, era o que estava acontecendo naquela igreja. Ela estava sendo fiel, eu não faço, mas fazendo vista grossa para aquilo que era sério, para a contaminação que estava acontecendo dentro da igreja, e não estava fazendo nada para mudar aquela situação. E meus queridos, toda vez que um governante ele toma um lugar que pertence unicamente a Deus, tal autoridade, ela está agindo pelas forças do mal. Não pode. Quando um governante ele começa a buscar leis onde exclui Deus da sociedade, exclui Deus das escolas. Não pode ensinar Deus na escola, não. Quando exclui Deus, exclui a família, que é o ensino de Deus. Eu estou aqui só para vocês refletirem como é que está caminhando a nossa sociedade. A nossa sociedade está há um grupo de pessoas, um grupo de pensamentos que está querendo influenciar, inclusive a igreja, a partir dos nossos jovens adultos, a dizer de que nós estamos num país laico, e no país laico é um país onde exclui Deus. E eu vejo cristãos defendendo isso.
O que mais me dói não é ver uma pessoa que não conhece a Deus defender essas ideias. São ver jovens, adolescentes, homens, mulheres da nossa igreja aceitando e não só aceitando, mas agindo nas redes sociais, nos stories. Eu tenho que me calar, porque eu vejo cada barbaridade contra as escrituras feita por cristãos, sem saber que estão fazendo. Eu acho que não estão sabendo, não. Com defesas de pessoas e de grupos contrários à vontade de Deus, que negam o nome de Deus, que se desfaçam com o nome de Deus, quando necessário, mas as leis que defendem são leis que derrubam a Deus e seu povo. Irmãos, abram os olhos. Nós estamos numa guerra espiritual. Se você não abrir os seus olhos, você está contribuindo para as forças do mal dominarem o nosso país. E é sutil. São defesas boas. Defesas que parecem boas, mas que destroem a família, que destroem o lugar de Deus na sociedade, que criam leis contra o povo de Deus. Há um inimigo muito mais forte na atualidade do que o culto a alguém. Chama-se secularismo, secularização. Sempre que é secularização? Secularização, eu não preciso negar Deus. Eu só preciso viver como se Ele não existisse. Alguns negam a Deus e outros vivem como se Deus não existisse. Então eu posso continuar vindo aos cultos da igreja, pelo menos aos domingos à noite, eu vi o pastor chato falando, mas continuar minha vida como se Deus não existisse, como se a vontade de Deus não estivesse revelada nas Escrituras. As minhas escolhas não são conforme a vontade de Deus. Eu não levo as minhas escolhas ao altar de Deus. Eu não oro a Deus. Eu não busco a Deus. Espera aí, na verdade tem coisas que eu nem preciso orar, já estão escritas. Eu preciso aceitar o que está escrito e me submeter ao que está escrito na Bíblia. Mas o secularismo é exatamente isso. Eu vivo a minha vida como se Deus não existisse, como se não estivesse escrito aqui na Bíblia. A Bíblia diz isso, mas é para aquela época, não é para nós hoje. Tome cuidado. E essa é a pressão. Para nós entendermos aqui, você vai para um médico e o médico vai fazer um exame e o médico descobre que você vive dentro da sexualidade uma vida fiel. E aí o médico diz para você: peraí, você em pleno século 21 ainda é virgem? Que época você vive? Por que você faz isso? Por causa da igreja? Essa é a ideia do mundo. E aí, as nossas jovens, antigamente era só os jovens, agora também são as nossas jovens, cedem à pressão do namorado, cedem à pressão da namorada, cedem à pressão do amigo, da amiga, e não se conservam para o casamento. Porque o secularismo diz que não tem problema. Mas não tem problema. Cuidado com essa pressão. A principal pressão da atualidade é a pressão do secularismo que invade a igreja, que invade a nossa mentalidade, e que nós começamos a praticar o que é errado, contrário à vontade de Deus. Mas nós temos que ser fiéis, meus amados. Eu contei apenas um exemplo aqui para os solteiros, mas eu posso contar aqui para os casados, ou de forma geral. Nós temos que nos manter fiel, diante da pressão que a sociedade distante de Deus faz contra nós, dos ensinos contra a família, contra a nossa fidelidade a Cristo. Precisamos não negar a nossa fé, porque nós temos uma escolha:
Ou podemos ouvir o Deus desse século, que é Satanás, é o que a Bíblia diz, ou podemos escutar a Bíblia. Eva escutou o Deus desse século e se deu mal. E nós fazemos a mesma coisa. Ouvimos os nossos desejos, ouvimos as pessoas que estão nos influenciando, as nossas amigas, os nossos amigos nos influenciando, e negamos a nossa fé na prática, por mais que na nossa boca continuamos fiel. Uma outra coisa que eu quero falar desse texto é que, por mais difícil que seja, porque imagina aí, agora em dezembro estarei fazendo 10 anos, dia 19 de dezembro, 10 anos que fui consagrado ao pastorado. Mas faz 24 anos que eu trabalho como pastor, na função de pastor, mas há 10 anos que eu fui consagrado. No ano que eu me casei, dia 29 de janeiro. É o próximo ano, esse ano não, desculpe aí. Próximo ano faço 10 anos de casado, no início do ano, no final do ano, faço 10 anos como consagrado a pastor. 2 bênçãos na minha vida. E como pastor, a coisa mais difícil para mim é disciplinar. Eu tenho uma árdua tarefa de disciplinar. E quem teve conversa de disciplina pessoalmente comigo, sabe de que, na maioria dos casos, eu não controlei minhas lágrimas, porque está diante dali uma irmã, um irmão que eu amo, mas que eu preciso disciplinar, porque ele desviou-se da rota do caminho do Senhor. Disciplinar não é fácil, é doloroso, ou pelo menos tem que ser. Se você realmente ama, tem que ser. Você não pode olhar para a disciplina como algo bom. Algo bom no sentido de que mas é algo ruim que é necessário. Disciplinar é como o pai que tem que dar um corretivo no seu filho, e às vezes, para o filho não ver, ele vai ao canto chorar, porque doeu mais nele do que no filho. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Nós não podemos ser passivos, como estava a igreja de Pérgamo, diante do problema. Não podemos fazer vista grossa, até por amor àquela pessoa, até por amor a ela. A igreja de Corinto também estava passiva. E Paulo disse: eu tenho que ir pessoalmente aí. Eu tenho que ir pessoalmente para disciplinar. Vocês é a igreja. Então nós temos 3 tipos de disciplinas. A primeira delas é essa, a palavra. Que é aqui nós chamamos de, é uma disciplina de nós, que você usa a palavra de Deus para a pessoa ficar ciente, para não hilar. Mas às vezes nem todo mundo escuta a palavra, né? O pastor está sendo duro demais. Aí entra a outra disciplina, que é uma disciplina restaurativa. É aquela disciplina que alguns já experimentaram, né, que passa 2, 3 meses, 1 mês ali. Um tempo para reflexão. Mas tem outra que é cirúrgica. É quando a pessoa ela não quer abandonar o pecado. Essa é a mais dura. É que mais dói. A pessoa diz: não, mas não é assim não. Não, Senhor, o pastor é muito duro, a igreja é muito dura. Então a pessoa não está arrependida. Então a cirúrgica é quando a pessoa passou pela disciplina restaurativa e ainda continuou no pecado, achando que o pecado é bom. E essa, meus amados, nós não podemos fugir dessa responsabilidade como igreja. Até para que possamos, quem sabe, segurar aqueles que estão e restaurar aqueles que estão lá. Olha a palavra dura que Paulo vai dizer: entrega a Satanás, ou seja, entrega ao reino de Satanás. Para que essa pessoa, ele vai usar a seguinte expressão: para que para que a carne se perca e o espírito seja restaurado. Ou seja, não é só o espírito, é todo o ser. Ou seja, essa pessoa vai experimentar a dor, para quem sabe, distante da comunhão da igreja, ela veja que o mundo de trevas, o mundo desse século, esse mundo sem Deus não é fácil. E ela volte e entenda que o lugar que realmente é amada, onde ela tem um encontro com Deus, é a igreja. Não podemos ser passivos, por mais que não seja fácil. Não podemos fazer fofoca.
fazer o tititi. Mas precisamos nos aproximar daquela pessoa que nós amamos e corrigi-la com amor, com carinho, para que ela saia daquilo ali. Jovens, mulheres, homens, evite o tititi, a fofoca, mas vá lá com amor, com carinho. Se você não tem, procure alguém. Pastor, olha, eu não sei falar. Vá lá. Irmão, vá lá. E ali ajude aquela pessoa a se restaurar. Mesmo que seja levar para a igreja, para fazer a cirurgia, para que o corpo não seja contaminado. E quem sabe aquela vida, ela venha ser restaurada e venha ser novamente operada no corpo, ser colocada, costurada. E vai ser com dor. Não podemos fugir disso, meus amados. Porque se nós não fizermos isso, o texto vai dizer aqui, ó, se não vem contra ti com a espada. Lembra o que é a espada? A espada é julgamento, juiz de Deus. Deus está dizendo, se a igreja não agir assim, é a igreja que vai pagar. Se a igreja não conservar pura, se a igreja for passiva, se a igreja fizer vista grossa, ela que vai pagar, ela que vai sofrer as consequências disso. Ele vai vir com a espada, vai vir com o julgamento. Essa é uma palavra dura, mas real. Que nós estamos fazendo aqui a disciplina. Tem um nomezinho que eu não lembro agora, que é a palavra, que é a disciplina da palavra. É ela quem vai trazendo aqui. Só precisamos ter cuidado de não termos, ao fazermos essa disciplina, não fazermos como fez a igreja de Éfeso, retirando o amor. E Cristo vem, ele adverte porque ele não quer fazer isso. A segunda coisa que nós precisamos entender, que também é importantíssima, que nos ensina acerca disto, é que o juiz de toda a terra desafia a igreja a viver uma conduta que a faça participar da festa celestial. No versículo 16, ele faz aquele convite geral a toda a igreja e faz também aquele chamado individual, a quem ouvir, a ouvir o que Cristo está falando por meio de sua palavra. Ele faz uma convocação individual. E qual é o convite? Qual é o convite que ele faz? Ele convida a se arrepender. A palavra arrependimento, é uma palavra grega, ela literalmente significa mudança de mente. Mudança de mente, porque a mudança começa aqui, né? Só que quando nós olhamos no contexto bíblico e no contexto do Apocalipse aqui, é muito mais do que uma mudança de mente. É uma mudança de atitude, uma mudança de conduta. E Cristo está chamando a igreja de Pérgamo e chamando cada igreja, cada irmão de cada igreja a experimentar não apenas uma mudança de mente, de mentalidade, mas uma mudança de conduta. O pastor Heber Campos Júnior, ele falando da palavra arrependimento, ele vai ilustrar da seguinte maneira: arrependimento. Estou consciente que estou errado. É o primeiro ponto. A primeira coisa para você se arrepender, você tem que estar consciente que está errado. Se você não estiver consciente que você está errado, você não vai querer mudar. Pode ver, a maioria das pessoas que não querem mudar, elas não admitem que estão erradas. Elas estão certas. Pode ver. Então essa pessoa é mais difícil se arrepender. Mas algumas pessoas, elas até admitem que estão erradas. Aí vem o segundo ponto do arrependimento, é tristeza. Sente tristeza. Na Bíblia nós temos duas ilustrações, temos várias, mas eu quero falar uma. Pedro e Judas. Judas admitiu que estava errado, disse: traí um inocente, traí um justo, admitiu. Pedro também, ao negar Jesus. Pedro chorou, Judas chorou. Ele ficou lamentando porque havia traído Jesus. Então, o que nós percebemos? Alguém ela pode admitir que está errado, e ela realmente está arrependida, mas alguém pode admitir que está errado e não se arrepender de fato. Alguém pode lamentar o seu pecado, e mesmo assim não admitir e não se arrepender de verdade. Alguém pode admitir seu pecado e se arrepender de verdade, porque o terceiro ponto,
que faz a diferença entre o verdadeiro arrependimento ou o remorso. Porque o remorso, você admite que está errado, você fica triste por causa daquilo ali, mas você não comete o terceiro passo do arrependimento. Você não abandona aquele erro. Você permanece, você acaricia, você chora. Ah, meu Deus, sei o que tal. Mas você continua. Você se deleita. Ou você se destrói. Foi o caso de Judas. O que Judas fez? Lá, se enforcou, numa ribanceira, cai, arrebenta e fica com as vísceras do lado de fora. Pedro admitiu que estava errado, lamentou-se disso e mudou. Foi transformado. Então, o arrependimento, ele é uma mudança de conduta. Mas não é uma mudança de conduta sozinho. É no poder de Cristo. Olha o que Cristo vai dizer a Pedro. Pedro, Satanás me pediu para cirandar, para peneirar você. Mas eu roguei ao Pai. Quando você se arrepender, você vai cuidar das minhas ovelhas. E Cristo faz um teste com Pedro, 3 vezes. Pedro, você me ama? Ele disse, sim, eu te amo. Mas quando a última vez, cheio de tristeza, ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Abandono do pecado é quando nós admitimos que erramos, sentimos tristeza, mas abandonamos na dependência de Cristo. Sabemos que não temos força para continuar sozinho. Não há como continuar. E aí o texto vai dizer para nós que se se a igreja de Pérgamo não se arrependesse daquela passividade, e aqueles irmãos que estavam ali, vivendo ali aquela conduta errada, se não abandonasse aquela conduta que desonrava a Deus, vai ter uma consequência, vai vir com a espada. Ou seja, vai vir com um julgamento naquela igreja ali. E para toda a igreja no dia da volta de Cristo. Toda a igreja ele fala que igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira, que são aqueles que creem de fato, irão escapar disso. Há uma consequência, mas também há uma promessa para o vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que se arrepende na dependência de Cristo. É aquele que deixa de ser passivo diante do erro, vai lá corrigir com amor. É aquele que abandona as festividades onde Deus não é honrado, abandona a prática de pecados que desonra a Deus, se volta para Deus, é transformado por Deus. Então esse é o vencedor. Esse vencedor, ele há uma promessa. Ele vai falar 2 coisas para esse vencedor. Primeira delas, maná escondido. A melhor compreensão do maná escondido era uma lenda judaica que falava que quando o povo de Israel foi invadido pelo exército babilônico, Jeremias escondeu a arca lá em algum lugar, e só quando viesse o rei de Deus, Cristo voltasse, é que haveria, essa arca seria encontrada, e ali começaria a festa de Cristo, uma festa, as bodas do Cordeiro, vou usar essa palavra aqui, haveria uma festa de Cristo. Então, quando você fala de maná escondido, está falando de um alimento espiritual e da participação dessa festa que todo aquele que creu em Cristo e foi vencedor vai participar. E a pedrinha branca, dentro do contexto ali das 7 igrejas, num julgamento você tinha uma pedra branca e uma pedra preta. A pedra preta está condenado, a pedra branca você está absolvido, você é inocentado. Então a pedra branca aqui, a ideia de que você foi absolvido daquele julgamento. Ou seja, Deus disse que haveria um julgamento sobre a igreja, haveria um julgamento sobre aquele que não mudasse de conduta. Então o Espírito Santo agiu em você mudou de conduta, então você foi transformado e você foi absolvido e recebeu um novo nome. Relembrando aqui mais uma vez o profeta Isaías, um novo nome está ligado a um caráter,
uma personalidade. A pessoa que você vai ser. Há coisas, experiências que nós não conseguimos descrever. Notou isso já? Rapaz, eu queria experiências suas que você não viveu. Então aqui, um novo nome que ninguém conhece. É uma nova experiência que você vai ter com Cristo, que eu e você vamos ter com Cristo, que nós não conseguimos descrever para outras pessoas. Então, ou seja, nós iremos participar, o crente vencedor irá participar da festa de Cristo quando ele voltar, vai receber esse alimento espiritual, foi absolvido da condenação eterna e foi transformado à semelhança de Jesus. É isso que ele está prometendo a todos nós, meus amados. E quero tirar aqui uma lição geral. Essa lição é: não há fidelidade total, meus amados, sem arrependimento. Não há. E arrependimento, ela implica abandono de conduta que fere a vontade de Deus. Deus te chama a você sair de um lamento, de uma noção que você está errado, e você, no poder do Espírito Santo, se jogar aos pés de Cristo e ser transformado por Ele, experimentar uma nova vida. Ser transformado, ser transformada, abandonar aquilo que distancia você de Deus para viver com Cristo. A segunda coisa que quero falar, ou relembrar, reavivar em nossas mentes, que somente aqueles que se arrependem e vivem uma vida de fidelidade é que participarão da festa de Cristo quando Ele voltar. Somente esse. Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer o seguinte: sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. E santificação é transformação contínua, mudança contínua. E a mudança contínua só acontece na minha vida, só acontece na sua vida, se continuamente nós estivermos aos pés de Cristo. Nós não vencemos o pecado sozinho, irmãos e irmãs. Ele é mais poderoso do que nós. Nós não vencemos sozinhos. Mas você passa a noite inteira, para os meninos aqui, alguns meninos também eu acho, a noite inteira jogando um jogo de violência. Mas você não tem tempo para orar. Você não tem tempo para ler a Bíblia. Você tem tempo para tudo. Até para novelas que ensinam coisas contrárias à vontade de Deus. Mas não tem tempo para viver na presença de Cristo. Como você vai ser vencedor se Cristo não é central na sua vida? Você tem preguiça de estudar a Bíblia. Você tem preguiça de orar. Você escuta 1001 música, mas não sabe um só hino. Isso é igual a mim, né? Eu não sei porque eu sou péssimo para decorar. Eu só decoro partes, né? Você diz, o resto, eu não sei. Eu não sei decorar. Deus é tão bom, aleluia. Diga aí, vamos lá, me ajude. Se eu fosse ganhar dinheiro cantando, louvando ao Senhor, eu estava perdido. Porque eu não decoro um hino completo. Eu participei de um quarteto, não sei o que eu ia decorar, porque acho que tem os outros, né? Fizeram essa coisa com a igreja, eu fazia parte de um quarteto, né? Eu era barítono, voz mais baixa, né? Mas, se você perguntar o hino que eu cantava, eu não sei. Então, por favor, não faça algo ruim com vocês. Mas é importante vocês pararem tempo diário para depender de Cristo. Até a prova que vocês fazerem. Pessoal, vai fazer a prova.
faça a prova, estude orando, colocando diante de Deus. Vai fazer a prova, Senhor, me faz lembrar esta prova. O que eu estudei, né? Porque, né? Senhor, me lembra, eu não estudei. Você estudou, ore. E quando terminar, Senhor, muito obrigado por aquilo que tu me lembrastes. E depois você louva a Deus pela nota. É vida de dependência a Deus. Isso é um vencedor. Há uma história aqui, só para encerrar para nós aqui, né? Darren Robinson, em seu livro Vida Total da Igreja, falando sobre o vencedor, havia um irmão, eu acho que era diácono, e aí ele disse que vivia uma vida vencedora com Cristo. Aí perguntaram, mas como? Ele disse, eu não admito ficar um só minuto no pecado. Na hora que eu erro, imediatamente eu me volto para o Senhor e confesso o meu pecado e volto a ter comunhão com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos nessa vida, não somos perfeitos. Infelizmente, nós ainda erramos. Mas quando cairmos, precisamos imediatamente nos voltar a depender de Cristo novamente. A vida vitoriosa não é uma vida que não erra, mas é uma vida que não permanece na queda, mas se volta imediatamente a andar com Cristo. É essa a fidelidade que Deus espera de mim. É essa a fidelidade que Deus espera de você, igreja. Ser fiel, mas não passivamente, mas ativamente, porque você não demora no pecado. Você reconhece que pecou, você chora pelo seu pecado, imediatamente você corre aos pés de Cristo para abandonar esse pecado e voltar à sua caminhada cristã, até o dia em que Ele vai voltar e nós seremos completamente transformados por Ele. É isso que você deseja? Quero convidar aqui o Ministério Louvor. É isso que você quer? É essa a sua vontade? Você que está nos assistindo aqui pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube, né? Tem essa vida vitoriosa, entregando sua vida a Cristo. Você que é cristão, não demora no pecado, se volte rapidamente para Cristo. Você, amigo e amiga visitante, não demore no pecado, entregue a sua vida a Jesus. Dependa dEle. Você que é meu irmão, minha irmã que está aqui presente, e que o pecado está dominando a sua vida, reconheça o seu pecado. Chore pelo seu pecado, lamente pelo seu pecado. Bem-aventurados os que choram, mas choram pelos seus pecados, que lamentam, que não se conformam em ter uma vida de pecado. Mas corra aos pés de Cristo